Leve o barco para o lugar mais fundo do lago
e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta tua palavra lançarei as redes. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes dele começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundar. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Aleluia. Verso de número 9 diz: Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando ele os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiu. Aleluia. Pode tomar teu assento, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Glória a Deus, queridos. Nós estamos diante de uma palavra bastante conhecida, muito mencionada, que é a pesca maravilhosa. É interessante porque quando eu vejo a palavra do Senhor e a maneira a qual Lucas relata para nós, é maravilhosa. Porque observe que Jesus chegou ao lago de Genezaré. E Jesus está ao lago de Genezaré porque Jesus tinha saído de Cafarnaum. Jesus tinha abençoado vidas, Jesus tinha curado, Jesus tinha levantado pessoas, Jesus tinha feito prodígios e maravilha sobre aquele lugar. Então é normal, pastor Edivaldo, como também quando ele chega na casa de Simão Pedro e encontra a sogra de Pedro enferma, moribunda, com febre, e Jesus trata daquela mulher, sara aquela mulher, e a Bíblia vai dizer que aquela mulher, quando se levanta, ela se levanta para servir ao Mestre, porque ela é grata, aleluia, pelo que o Senhor tem feito sobre a sua vida. Mas é interessante porque Jesus vem, e a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus chega ao lago de Genezaré, aonde estava a pregoar a palavra do Senhor. E a Bíblia vai dizer no texto a qual nós acabamos de ler, que a multidão apertava Jesus, porque coisa boa é ouvir algo da parte de Jesus. Coisa boa é estar perto de alguém que tem uma palavra de Deus para te dar no momento de dor. Então Jesus não era o que estava falando a sua palavra, mas segundo João, aleluia, Evangelho de João, capítulo 1, vai dizer que ele era o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Ou seja, ali não estava qualquer homem, ali estava a própria palavra. Então quando Jesus está sobre o lago de Genezaré, a multidão começa a apertar. Mas existe algo aqui que me chama muito a atenção, e eu quero que você preste atenção para ouvir. É que o povo não estava procurando somente o milagre. É porque quem anda e quem teve o primeiro contato com ele se apaixona por ele por causa do seu jeito de agir, de ser, ou talvez até de falar. A Bíblia vai dizer que a multidão aperta Jesus porque queria ouvir a sua palavra. Mas é nessa ocasião, e é nesse mesmo tempo, que algo me chama a atenção. O que é, pastora? Jesus primeiro vai observar 2 barcos. Jesus vai chegar para Simão Pedro e vai pedir a ele para que possa subir para dentro do seu barco. E eu estudando, aleluia, sobre essa palavra, quando Jesus sobe ao barco de Simão Pedro, era um costume de quem era mestre
sobe ao barco de Simão Pedro. E quando Jesus entra no barco de Simão Pedro, talvez quem estava em volta iria dizer: o que ele está fazendo lá? Se o próprio dono pescou a noite toda e foi um fracasso. Mas Jesus escolheu o barco de Simão Pedro. Jesus quis entrar lá dentro. E a Bíblia vai dizer que nessa ocasião Pedro, ou Simão Pedro, que é a mesma pessoa, estava triste, porque ele saiu com convicção de buscar alimento para sua casa. Ele saiu com convicção de buscar, aleluia, o que ele estava indo procurar, que era peixe. E para quem não sabe, Pedro não era só pescador, Pedro era dono de barcos, Pedro era aquele que tinha um negócio para sustentar. E o que a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite é que talvez você se encontre como Pedro. Talvez você saiu, aleluia, da tua casa numa certa hora, num certo momento, com aquela convicção: hoje o que eu procuro se realiza, hoje a porta que eu bato vai se abrir, hoje o milagre que eu espero vai acontecer, hoje a cura de quem eu amo vai acontecer. Convicção de quem tem foco, convicção de quem sai, mas já acreditando e tomando posse do milagre. Mas eu quero dizer para alguém aqui que talvez saiu, talvez recebeu uma notícia que não queria, talvez até mesmo colocou expectativa no homem e foi frustrada nela mesmo. Ei, é para você mesmo que o mestre vai aparecer. É para você mesmo que o mestre vai se apresentar. A Bíblia diz que Simão Pedro está lavando as redes, triste, porque saiu com o objetivo, mas voltou sem nenhum. Aí o mestre, olhando para ele, vai dizer: a situação que ele se encontra é propícia para mim realizar o milagre, o prodígio e a maravilha. O que eu comecei lá atrás, eu continuo dando continuidade. E Jesus fala para Simão Pedro: volta e lança as redes de novo. Aí Simão Pedro, dizendo um texto bíblico, que ele disse: Senhor, mas eu pesquei a noite toda e nada eu consegui pegar. Agora olha para cá e pega. Uma coisa Simão Pedro tinha: ele conhecia de mar, ele conhecia do tempo, ele sabia, aleluia, onde encontrava peixe, porque eu nunca vi, aleluia, pescador sair ao encontro do peixe sem saber onde que o peixe está. Então ele tinha experiência. Mas agora, quando ele volta frustrado, ele vai sobre uma palavra, e a palavra não é de quem tem experiência, a palavra é de quem tem, aleluia, total convicção do que fala. Tu foi pela tua força, tu foi pela tua garra e nada conseguiu, foi frustrado. Mas vem cá, vem cá, vem cá, Pedro. Tu foi no que tu estudou, mas eu te direciono no acha. Porque se tu foi lá não tiver, eu digo que vai ter e vai ter. Porque eu sou um Deus todo-poderoso que está na frente do negócio. Observe que o foco do texto nunca foi o peixe, pastor Edivaldo, nem pastor Nilson. O foco da história nunca foi o peixe.
queria fazer através da vida de Simão e usando o próprio peixe. Aleluia. Uma coisa é ter experiência, querido. Outra coisa é andar guiado pelo Espírito Santo. Porque tem hora que a gente diz que sabe, que faz, que acontece. Aí o Senhor lá de cima olhando diz: tu não sabe de nada, não sabe nem o que vai comer mais tarde, não sabe nem se vai se levantar amanhã. Mas como eu te amo, já tenho uma palavra liberada para a tua vida. Volta no mesmo lugar. Aí eu acho interessante, sabe por quê? Porque como tem um dito popular aí fora, para um bom entendedor, meia palavra basta. Olha o que Simão Pedro vai dizer: Senhor, eu pesquei a noite toda, não trouxe nada, estou cansado, estou frustrado, decepcionado. Não é assim, igreja? Quando a gente vai em busca de algo e não encontra. Mas eu acho interessante porque ele diz assim: sob a tua palavra eu não quero, mas sob a tua palavra eu vou, Senhor, porque não é qualquer um que está me dando a direção. Observe, igreja, que antes de Jesus chegar no lago de Genezaré, ele já tinha feito prodígios e maravilhas em Cafarnaum. E deixa eu te falar, antes de você chegar em qualquer lugar, primeiro vai chegar o teu nome, primeiro vai chegar, aleluia, a forma que tu se comporta, primeiro vai chegar, aleluia, a palavra. Aquele povo que estava lá já sabia que ele era o mestre, sabia que ele era o Deus Todo-Poderoso. Aí Simão vai dizer: eu não queria, eu estou cansado, eu estou fadigado, eu já fui, já lancei a rede, pesquei várias vezes, tentei a noite inteira, Senhor. Não está entendendo? O Senhor não está entendendo. Eu tentei a noite inteira e nada eu consegui pegar. E a pergunta que fica talvez dentro de mim e de você é: por que que ele não conseguiu pegar, queridos? Porque ele foi com a sua própria convicção. Isso nos mostra que, além de ter, aleluia, uma vida contínua, além de ter, louvado seja o nome do Senhor, uma expectativa, além de ter, aleluia, autoconfiança, eu preciso ter Jesus no barco para me direcionar, para me mostrar o que Ele quer da minha vida, para me elevar, aleluia, ao que Ele quer fazer, porque nunca foi sobre peixe. O que Jesus queria era se revelar para Pedro e para todos aqueles que estavam lá. Porque quando ele vai, ele volta para o mar e ele lança as redes. A Bíblia diz que não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta vez. Na primeira vez que ele lança a rede vem abarrotada de peixe. E a Bíblia diz que é tanto peixe, é tanto peixe, é tanto peixe, que o barco quase vem a pique. Por quê, pastora? Porque o que Deus tem para fazer na tua vida é tão grande, é tão maravilhoso, é tão grandioso, que Ele não quer mostrar só para você. Ele quer que você seja bênção na vida de alguém. Ele quer te ensinar a compartilhar. Ele quer te ajudar, aleluia, a ser abençoador de outras vidas. Tem que chamar ao par. Talvez o pensamento de Simão era: vou abarrotar toda a minha galeria de peixe, vou ter pesca para 5, 6 meses. Aí o Senhor estava mostrando a Pedro: Pedro, o que eu faço contigo é tão grande, é tão maravilhoso, que tu não vai conseguir sair daqui da maneira que tu tá. Chama os barcos que estão ao redor, divide com ele, equilibra o peso. Porque tem hora, igreja, que a gente acha que é tudo sobre nós, mas o Senhor está dizendo aqui por meio da sua palavra nessa noite: equilibra o peso, equilibra, aleluia, o que Jesus tem dado
e diz assim: ai, Senhor, eu não vou no culto hoje não, porque eu faxinei a casa, eu fiz comida, lavei fogão, hoje eu não vou não. Mas é nesse dia que o Senhor quer falar contigo e fazer algo sobrenatural. Pedro é sincero, isso não tem problema. Não precisamos ser mentirosos com o Senhor, porque Ele sonda pensamento e coração. Pedro diz assim: ah, Senhor, eu pesquei a noite toda, eu fiquei na madrugada vendo tempestade, colocando rede, tirando rede, e nenhum peixe apareceu. Mas como eu te conheço, eu sei do milagre que o Senhor fez na minha casa, porque tinha curado a sua sogra. Eu sei do teu poder, aleluia, da tua grandeza. Eu não quero, mas por meio da tua palavra eu irei. E quando Ele obedece, porque quando estamos em Cristo Jesus, aleluia, nós não fazemos mais o nosso querer, a nossa vontade não é mais válida, porque somos servos, somos obedientes a ouvir a sua voz e fazer conforme Ele ordena. Lança rede. Olha para quem está do teu lado com muito amor e carinho nessa noite e diz: lança rede. Eu sei que o processo foi doloroso, diga. Eu sei que tu já adquiriu tanto trauma, diga. Eu sei que tu já foi frustrado tantas vezes, diga. Mas sobre essa palavra que não é minha, lança a rede de novo, porque agora, aleluia, tu tem direção, agora tu tem assinatura do céu, agora tu tem carimbo, aleluia, tu tem carta na mão para tudo aquilo que não deu certo. Agora tem que dar, agora tu está instruído, agora tu está debaixo de obediência. Lança a rede. Lança a rede. Ei, eu vim te encorajar nessa noite, porque os baques da vida nos bate para trás, nos bate para trás, para trás, para trás, para trás. O não nos fere tanto, pastor Edivaldo, que começa a abrir uma ferida interna, dizendo: será que eu tenho chamado para isso? Será que eu sou escolhida dele? É os desafios da vida que vai batendo e a gente vai ficando acuado e vai voltando para trás. Ei, Jesus chega na hora certa, no momento certo. Jesus chega para curar o trauma. Pedro, volta para lá e lança a rede, porque agora vai ter pescaria. Ai, pelo Senhor, eu estou todo ferido. Ai, meu Deus, tem alguém aqui nessa noite dessa maneira. Eu estou todo machucado. Foram tantas coisas que eu vivenciei, Senhor. Foram tantas frustrações. E as frustrações que eu falo, querido, não é só de trabalho, não. É relacionamento, é familiar, é ministerial. É tanta frustração que eu estou começando a me acostumar e voltar para trás. Aí Jesus disse, e está dizendo aqui nessa noite: eu sei, eu te compreendo, Pedro. Mas se tu quer sobre a minha palavra, vai, porque tudo, aleluia, que estava fora vai voltar para o lugar. Tudo que te feriu hoje vai te curar. Tudo que te colocou para trás, hoje é noite de te posicionar. Vai e lança a rede. Pedro pesca, fica abismado.
quando vocês vencem, aleluia, por meio da palavra, esse mérito não é dos pastores, é de Cristo que já deu a vida por mim e por você, tá? Então, ele pega os peixes, divide e traz a margem. Quando Pedro vê mais uma vez o milagre e as maravilhas do Senhor se cumprindo na sua vida, ele vai olhar, imagino eu, igreja, vem comigo. Ele chegando na beira da praia, imagina que é esse valão grandão aí. E ele tem tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, que o povo não podia entrar, nem sair, nem pular dos barcos, porque era muita coisa. Aí Pedro olhando para dentro de si, e é o texto que vai dizer, que nós acabamos de ler, ele vai dizer: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou homem pecador. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: Senhor, se afasta de mim, porque eu não sou digno do Senhor. Eu duvidei da tua palavra, Senhor. Eu obedeci, mas duvidei. Tu cumpriu com a tua palavra. O texto bíblico vai nos dizer que é algo tão surpreendente, é algo tão maravilhoso, é algo tão grandioso, que quando ele chega com a multidão de peixe, ele se humilha diante da presença do Senhor, dizendo que ele não é digno por ser um homem pecador. Mas pega, tudo que Deus faz na minha, na tua vida, não é aleatório, é com propósito. Pega isso aqui em nome de Jesus. Tudo que Deus faz na minha, na tua vida, não é aleatório, é com propósito. Qual era o propósito? Era permanecer, aleluia, Simão Pedro, era criar nele coragem, ânimo, vigor, era criar fé, era para ele entender, aleluia, do que Deus estava falando e acertando com ele. Quando ele chega na margem e se dá conta da grande maravilha que o Senhor tem operado, sabe o que ele faz? Ele abre mão do peixe. Ele abre mão da pesca maravilhosa, que é uma verdade. Deus vai cumprir algo muito grande na tua vida. Quem crê, levanta a mão. Deus vai criar uma situação para te abençoar tanto. E nessa noite eu venho aqui para te encorajar e para profetizar na tua vida. Deus vai fazer algo tão grandioso, aleluia. Mas não é somente porque você merece, porque não somos dignos. Não é, aleluia, porque você é crente mais do que os outros, não. É porque o relacionamento que Ele quer criar contigo é além das coisas. As coisas vão vir para você entender que Ele é Deus, Deus de providência, Deus que faz e Deus que age. Mas quando tu vê um milagre, quando você vê um milagre, você vai ficar tão perplexo, tão perplexa, que você já não vai querer mais um milagre. Como assim, pastora? A senhora prega, profetiza na minha vida que eu vou ganhar isso, que eu vou ganhar aquilo, e agora a senhora está dizendo que eu não vou querer um milagre. É isso mesmo. Você vai ficar tão perplexo, tão perplexa do que Deus vai fazer, que você vai dizer assim, ó: entre as coisas e o dono de todas as coisas, eu prefiro Ele, porque a minha vida está sob a mão dEle, porque o controle, aleluia, não está no que eu penso, como eu acho ou como eu quero, é sobre a palavra dEle. Se Ele disse que vai acontecer, vai. E se Ele também disser que não vai acontecer, não vai, porque é sobre a sua palavra. Meu irmão Gilles, levanta a tua mão nessa noite em forma de petição, assim mesmo, assim, Gilles, assim, ó, as duas, sobre essa palavra. Eu quero profetizar na tua vida. O Senhor me deu uma visão, eu não vou
vou falar qual é a visão. Diácono Marcos também. Estenda a tua mão para cá em forma de concha. Isso. O Senhor me deu uma visão com os dois. E o que Deus me mostrava era algo que está além do que o homem determinou para a tua vida. Talvez no coração de vocês vão dizer assim: isso é doideira. Mas depende do grau da fé que você acredita. Porque Ele me mostrou. O Senhor me mostrava algo tão grandioso na vida de vocês. E quando isso acontecia, a primeira coisa e o primeiro lugar que vocês procuravam era esse ministério. Eu estou no altar do Senhor. Pastor Edivaldo tem conhecimento do que eu estou falando, porque no dia que o Senhor me mostrou, Ele foi o primeiro que eu disse. Eu estou no altar. E o Senhor falou para mim: é tão grande. É tão grande, não é coisa pequena não. É tão grande. É tão grande. É tão grande que eu vou entregar. Para se cumprir o que eu tenho na vida de vocês. Mas quando isso acontecer, olha para cá. Quando isso acontecer, Diácono Marcos e meu irmão Gênesis, não se esqueça que o dono da promessa é maior do que a promessa. Quando isso acontecer, louvado seja o nome do Senhor. Tome posse, mas que você possa entender que entre a bênção e o dono da bênção, vocês preferem o dono da bênção. Aleluia, era isso que o Senhor me mostrava. Toma posse, recebe em nome de Jesus, porque é coisa grande. O Senhor me mostrava, tá? A quantia. Mas eu não posso revelar aqui porque é coisa surpreendente. Mas Ele me mostrou, Ele falou. E se Ele fala, gente, toma posse. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, já estou terminando. O Senhor te trouxe aqui nessa noite porque talvez você está desanimado. Talvez você se encontre cabisbaixo. Talvez você se tentou de tantas formas e nada aconteceu. Você que está aí do outro lado no YouTube, talvez, aleluia, você tentou tantas vezes. Talvez você buscou tantas coisas e nada aconteceu. Mas nessa noite, por meio da palavra do Senhor, eu quero te encorajar e eu quero profetizar sobre a tua vida. Lança uma vez mais sobre a palavra do Senhor para que se cumpra. Talvez o Senhor quer se revelar sobre a vida de alguém, para a vida de alguém. Mas para a pessoa acreditar, Ele tem que mostrar que Ele é Deus. E se tem uma coisa que Ele tem